A paz seja convosco. Tudo vai bem? Espero que sim, em nome de Jesus. Quero convidar você a estar refletindo comigo na palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, no versículo de número 5 até o versículo de número 10. Quero convidar você neste momento a refletir comigo num texto que é bastante conhecido, que vai falar sobre a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 5 diz o seguinte: Assim chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisto, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois os seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria da água viva. Só até aqui no versículo de número 10. Aleluias. É um texto que fala muito aos nossos corações, porque ele vai falar de amor, ele vai falar de compaixão, ele vai falar de afeto, de um Deus que teve zelo pelo seu povo. Mas como ele está falando sobre tudo isso aqui apenas nessas palavras que nós lemos? Quando nós olhamos para o versículo de número 9, ele vai nos retratar e nos descrever uma pergunta que aquela mulher faz ao nosso Senhor Jesus. É interessante que o texto ele começa dizendo que Jesus precisava ir até a Galileia e precisaria estar passando pelas cidades de Samaria. Nós não sabemos o motivo pelo qual eles precisavam passar por Samaria, se era em virtude do caminho ou se precisavam resolver alguma situação naquela cidade, mas fato é que nas cercanias de Samaria eles passam por uma cidade chamada Sicar, e ali havia um poço escavado pelo próprio Jacó, um dos patriarcas do povo de Israel. Aleluias! E ali Jesus para e por volta do meio-dia, que era a hora sexta, vem uma mulher samaritana e Jesus lhe pede de beber. Existe uma mensagem bastante significante neste contexto, porque se nós formos olhar para o passado, nós vamos ver que os samaritanos e os judeus, eles não combinavam. Eles não se davam um com o outro justamente porque os judeus, quando olhavam para os samaritanos, que também vêm de raiz israelita, numa altura do tempo, o povo de Israel ele foi dividido entre o reino norte e o reino sul, e o reino sul dando origem aos judeus, um resumo muito básico, e o reino do norte dando origem aos samaritanos. Mas, porém, o reino do norte havia sido conquistado pelos assírios, que misturavam os povos, e com esta mistura eles tornaram o povo daquele lugar mestiço. Levavam povos de outro lugar para lá e tiravam dali e levavam para outros lugares. Então eles também tinham sangue israelita, mas aos olhos judeus eles não eram puros. E por não terem essa pureza no seu sangue, eles eram desprezados pelos judeus. E por isso que essa mulher pergunta aqui para Jesus, mesmo sendo ela samaritana, ele lhe pediu água de beber. Quando nós olhamos para essa pergunta que Jesus faz para aquela mulher, nós podemos ver que Jesus aqui ele não está fazendo acepção de pessoas, como ele não faz acepção de pessoas em momento nenhum. Quando nós pegamos o grupo de apóstolos que Jesus reuniu, nós vamos ver que tinham cobradores de impostos, nós vamos ver que haviam os zelotes, nós vamos ver que tinham pescadores, pessoas de várias classes sociais. Então, nos dias de hoje também, Jesus não faz acepção de pessoas.
Jesus ama você, Jesus me ama, independente da nossa classe social, independente da nossa conta bancária, independente da nossa etnia, da nossa cor, independente da nossa nacionalidade, independente se sou preto, branco, azul, amarelo, não importa. Jesus me ama, Jesus te ama, independente das circunstâncias que você tem vivido. Se você tinha trilhado caminhos na presença do Senhor e hoje não tem trilhado mais, Ele continua te amando. João capítulo 3, versículo 17 vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus se pegou conversando com uma samaritana para poder salvá-la, para apresentar a ela o evangelho da salvação, porque é este o propósito que Jesus veio até aqui, para nos anunciar e nos trazer as boas novas de salvação. Então eu não sei quais as circunstâncias que você tem vivido. Eu não sei quais as situações que você tem enfrentado. Mas o que eu sei é que Jesus ama você. Continua amando e continuará amando ainda mais. Ele não faz acepção de pessoas. Vejamos o que ele vai dizer lá em Efésios, no capítulo 2, por meio de Paulo, né, escrevendo aos Efésios. Olha o que ele vai dizer para a gente. Efésios capítulo 2, versículo 13, ele diz o seguinte: todavia agora Cristo Jesus, em Cristo Jesus, vós que estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Porquanto ele é a vossa paz, de ambos os povos fez um só, derrubando o muro da separação e em seu próprio corpo desfez a inimizade. Aleluias! Jesus não faz acepção de pessoas. Não importa se você está dominado pelo vício, não importa se você está dominado pelo pecado, não importa se você até mesmo não acredita em Deus, Ele te ama. E acredita que em algum momento você pode se voltar para Ele, nós podemos nos voltar para Ele, porque Ele nos estende a mão. Jesus ama você. Jesus me ama. Jesus ama a todos nós, independente das circunstâncias, independente das situações. Como aquela mulher samaritana teve a oportunidade de ouvir falar da salvação, nós também temos nos dias de hoje. Ela teve a sua vida transformada. Jesus fala com ela que ela já tinha tido 5 maridos e o que agora ela estava com ele não era dela, e transformou a vida dela. Tanto que quando nós chegamos ao final do texto lá de João capítulo 4, falando sobre a mulher samaritana, nós vamos ver aquela mulher totalmente transformada pelas palavras de Cristo anunciar essa salvação, que o próprio Cristo estava ali, a ponto de os homens da cidade, as pessoas da cidade, agora irem até Cristo por causa do testemunho daquela mulher, porque ela teve a sua vida transformada. Então, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua condição financeira, não importa nenhuma circunstância, Jesus, Ele ama você. Nós estamos falando do puro e simples amor de Deus. Talvez você pode pensar que por você não carregar uma Bíblia embaixo do seu braço, por você não estar dentro de uma igreja, por você não estar se comportando como as pessoas que se dizem cristãs, talvez você possa pensar que Jesus não vai querer nada com você, que Jesus não vai amar você. Não pense dessa forma. Jesus, Ele vai te amar de qualquer forma. Ele vai tratar sim com o pecado, Ele vai tratar sim com coisas que não agradam a Deus, mas Ele nos ama. Ele te ama e vai continuar te amando. Que você possa receber este amor de Deus e permitir que Ele transforme a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Fique na paz.